Olá, amigos do canal Academia Olímpia. Hoje o programa é para nós dar uma avaliada nessa situação da questão do Tratado de Paz ali, né, da Península Coreana, entre as Coreias do Sul e Coreia do Norte, né? Então, gente, é claro, é óbvio, né, que a gente anseia pela paz, a gente sonha com um mundo de paz e coisa e tal, né, sem sombra de dúvida, é o ideal para todos. Porém, a gente conhecendo como a gente conhece, sabendo dos trâmites, das falcatruas, das mentiras que acontecem por aí tudo, a gente tem que ter um senso crítico bem aflorado, né, em relação a essas questões. Então, é evidente, reforçando que a gente anseia para que haja entendimento entre as nações, né, mas algumas coisas devem ser observadas. Por exemplo, né, um país, cada país tem os seus costumes, né? Então, antigamente, iniciaram-se guerras por falhas de comunicação. Então, por exemplo, se tu vai no Japão e tu não conhece não conhece o país, os seus costumes, as suas crenças, coisas e tal, e tu dá um presente para um japonês com qualquer coisa relacionada ao número 4, né? Isso é esquisito por causa que lá eles têm uma grande aversão ao número 4, então parece que até os prédios têm 1, 2, 3, 5, 6, 7, umas coisas esquisitas assim, né, gente? Então tu tem que ter cuidado, se tu der um presente, por exemplo, 4 bombons, isso pode parecer ofensivo, alguma coisa assim. Então eu só citei um exemplo como os costumes de cada país, né? E se você não conhece aquele costume, você às vezes pode ter a intenção de fazer um agrado, coisa e tal, e o tiro pode sair pela culatra, né? Então, em função dessas distorções de comunicação que houveram entre as nações, isso já chegou a ser interpretado de forma errônea e já levaram as nações à guerra por causa de simplesmente de não entender alguma coisa, né? E não necessariamente por um objetivo plausível para gerar uma guerra ou alguma coisa assim. Então, quando os governos começaram a perceber que existia esse problema de comunicação, criou-se, né, o que a gente entende hoje como os diplomatas, né, como a gente entende hoje como os embaixadores. O que funciona isso? Então é um cidadão que se especializa nos costumes, nas características, né, nas crenças de determinado país, e depois aquele cara é o qualificado para fazer um intercâmbio, né? Então, por exemplo, vai um brasileiro e estuda todos os costumes indianos, as crenças ou não sei o que, as expressões, a maneira de se comunicar e tudo, e depois ele é o cara qualificado para que as nossas mensagens levadas a eles não corram nenhum risco de serem mal interpretadas, né? Então, por isso que nós temos nos países, né, nós temos os embaixadores e os diplomatas. E por isso que tem as embaixadas nos países e tal, né? É tudo para melhorar essa relação de comunicação. Pois bem, por que eu falei tudo isso? Porque no caso da Coreia do Norte, não foi nem um diplomata americano, não foi nem um embaixador americano. Quem foi falar com Kim Jong-un, né, que é o presidente norte-coreano, foi o diretor da CIA. E aí fica aquela questão, né? Mas se nós temos toda essa questão de diplomacia, dos embaixadores, que são os caras qualificados para fazer esses intercâmbios, né? Por que foi justamente o diretor da CIA que foi fazer o contato com o Kim Jong-un? E que milagrosamente depois desse contato o resultado já deu agora o Tratado de Paz entre as duas Coreias, né? A cena histórica do Kim Jong-un passando por outro lado, aquilo foi... É emocionante até tu ver esse tipo de coisa, né? Se tu vai ver com os olhos mais inocentes, com a tua alma mais inocente, não sabe nada acontecendo, parece realmente um grande avanço em relação a estamos caminhando para a paz mundial. Então, né? A minha preocupação é até onde isso é um teatrinho. Por quê? Por quê? Primeiro, conhecendo bem como a gente conhece a Coreia do Norte, né, através dos últimos documentários. E assim, ó, uma coisa interessante que acontece com a Coreia do Norte é que ela é um dos regimes mais fechados do mundo, né? Então essas informações contraditórias que vêm lá de dentro do país são algumas pessoas, por exemplo, teve uma mulher que ela conseguiu entrar na Coreia do Norte dizendo que ela ia fazer um tipo de documentário
e ela conseguiu, né, digamos assim, tirar a atenção um pouco do governo da Coreia do Norte lá em relação aos objetivos dela, e ela conseguiu disfarçadamente, né, ver a realidade daquele país. E o que se constatou? Se constatou que os norte-coreanos, eles são totalmente supridos de informação do mundo exterior, né? E uma das ideias dos ditadores, que no caso Kim Jong-un está seguindo os passos de seu pai e de seu avô. Seu pai era o Kim Jong-un e o avô é o Kim Jong alguma coisa lá que eu não lembro, tá? Mas enfim, e na verdade essa história da guerra da Coreia do Norte com os Estados Unidos, para o governo norte-coreano, ele serve como uma, como é que eu vou te dizer, como um boi de piranha, como um bode expiatório. Como assim, Luciano? Seguinte, enquanto o povo norte-coreano está preocupado, né, e a notícia que é imposta em massa para eles pelo governo norte-coreano é de que os Estados Unidos é uma ameaça, que eles vivem em constante ameaça e coisa e tal. O que acontece em tudo isso, gente? Enquanto o povo norte-coreano fica totalmente preocupado com uma ameaça, e está entendendo o seu ditador como aquele cara que nos defende dos maus do resto do mundo que querem vir aqui, e aí sabe-se lá o que o Kim Jong-un diz para os caras, né? Ah, se os caras dominarem aqui, vocês serão escravos deles, ou sei lá qual é a ferramenta que ele usa para apavorar os caras lá. Mas uma coisa constatada por essa repórter, e isso foi um documentário que passou ontem, que eu assisti na televisão ontem, eu até gravei ele. E assim, ó, pois é, eu devia ter pego o nome e o canal do documentário para passar para vocês, né? Mas eu acho que ele vai ser reprisado. 29 de abril, eu acho que é hoje. Tô meio perdido, mas é isso aí, gente. Domingo de manhã, 7 horas, já tô aqui gravando. Mas enfim. Então, o que eu vejo em tudo isso, né? O governo norte-coreano usando o terror americano para que o povo norte-coreano não se dê por conta do quão ruim é o governo deles com eles. Enquanto eles acham que a ameaça é externa, eles não se dão por conta. E enquanto eles não sabem do nível de liberdade que as pessoas têm nos outros países, eles não percebem o quão ruim é o governo deles. Eles não percebem o quão opressor é a ditadura do senhor Kim Jong-un, né? Então, vendo isso por esse aspecto, né, que interesse o Kim Jong-un teria em liberar a Coreia do Norte, né, para que elas soubessem como o resto do mundo funciona, para que abrisse as fronteiras do país, né, além do abandono do programa nuclear deles lá. O que levaria esse nível de informação às pessoas? Elas abririam os olhos, elas veriam que o governo é um governo tirano, né, porque a situação dos norte-coreanos lá, a não ser quem é do exército, do Kim Jong-un, ou dos, né, ou quem mora ali em Pyongyang, que é a capital da Coreia do Norte, então ali parece que o pessoal tem um pouco de privilégio, mas o resto, gente, o resto é massa de manobra. São terríveis as coisas as leis da Coreia do Norte. Por exemplo, se um cara fala mal do governo, a família desse cara, os tios desse cara, os avós desse cara, os primos desse cara, os amigos desse cara, vão tudo para um campo de concentração porque aquele cara falou. Gente, onde é que tem justiça nesse tipo de coisa? Então é evidente que é uma coisa totalmente insana esse tipo de lei que é imposta na Coreia do Norte. É um absurdo isso contra a humanidade, né? Então, dentro de um regime desses, tu imagina o que passa na cabeça do ditador. Então, qual o interesse de um ditador como o Kim Jong-un de perder esse controle sobre a massa de manobra que eles têm no momento que os olhos dessa massa de manobra são abertos e eles percebem o que está acontecendo? Então tem que ter alguma coisa realmente muito forte para fazer esse Kim Jong-un mudar de posição em relação às posturas dele, né, nessa questão. Estados Unidos, Coreia do Sul, Japão, né, enfim, que são os pseudo-inimigos deles, né, a gente não sabe se são realmente inimigos dele. Agora, qual que é a minha opinião, que evidentemente posso estar errado, mas baseado nas informações que a gente tem acompanhado, o que eu percebo em relação a isso? Primeiro, eu não consigo... sem falar que no Donald Trump já se colocando como o cara que viabilizou esse acordo de paz entre a Coreia do Norte.
Eu não sei se ele chegou a usar as palavras graças a mim, mas eu acho que é uma coisa parecida a postura que ele está tendo, né? Tipo, foram os americanos que proporcionaram ou propiciaram a aproximação entre os dois países, né? Pois bem, vamos voltar lá ao diretor da CIA, e não um diplomata ou um embaixador, mas o diretor da CIA entrando em contato com o Kim Jong-un. Então, né, o Kim Jong-un, dizem, a imprensa aberta, que a gente sabe que não dá para confiar muito no que eles dizem que sim, que o Kim Jong-un vai abandonar agora, ou vai congelar o seu programa nuclear, não sei o que, né? E é isso que a imprensa está mais ou menos divulgando. O que eu acredito? O diretor da CIA, porque a gente sabe que o diretor da CIA, que a CIA sabe de todos os negócios que às vezes os presidentes não sabem, né? Então, por exemplo, Jimmy Carter, Bill Clinton, quantos, né, chegaram e disseram para o pessoal da CIA: vocês têm que nos dizer os segredos dos extraterrestres, o que tem na questão OVNI, e eles dizem: não, o presidente não precisa saber. O presidente não tem que saber, o presidente tem que cuidar das coisas lá, deixa que a CIA cuida disso. Então, é isso que acontece. Os caras às vezes se elegem dizendo que se eu for eleito, eu revelarei todos os segredos da questão OVNI. Aí eles entram pra lá e são calados. Porque alguém diz pra eles: não, tu não pode saber. É diferente do governo da Rússia, que, por exemplo, quando o Vladimir Putin assumiu, ele recebeu uma pasta não só com aqueles códigos secretos dos disparos das armas nucleares, como também toda a questão extraterrestre que a Rússia tinha. Então o presidente é informado de todas essas questões, o que não acontece com os americanos. Por quê? Porque eles sabem que o presidente está sempre dando entrevista aqui, fala aqui, a imprensa está sempre em cima. Qualquer coisinha que ele deixe escapar pode revelar todos os segredos americanos em relação a essa causa OVNI. E a gente sabe que por que o acobertamento da causa OVNI? A gente sabe que leva a armamento, a gente sabe que leva a energia, a gente sabe que leva a implicações religiosas, que são várias coisas que são ferramentas de domínio da humanidade, que no momento que forem descobertas, perde-se essas ferramentas de domínio da humanidade. E isso é o que os dominadores não querem, é óbvio. Então o que acontece? Para mim, esse diretor da CIA, quando vai lá falar com Kim Jong-un, ele abre para o Kim Jong-un o que está acontecendo, embora eu acredito que o Kim Jong-un, como governante, deve saber de alguma coisa, acredito que talvez já tenha sido contatado, porque eu acho pouco provável que algum governante de algum país do mundo não tenha sido contatado de alguma forma pelas raças extraterrestres, no sentido de que a verdade seja exposta. Pois bem, eu acho que o diretor da CIA procurou o Kim Jong-un, abriu para ele e disse o seguinte: olha, a gente está prestes a fazer isso, isso, isso e isso. Veja, você, de acordo com o que a gente possui aqui, que os seus mísseis nucleares de longo alcance, de alcance internacional, não passam de bombinhas de São João comparado ao armamento que nós temos, ou comparado ao armamento que as civilizações dominadoras extraterrestres que nos governam nesse momento têm. Então não adianta nada esse teu armamento, não adianta nada essas tuas ameaças, meu amigo. E agora nós estamos chegando num ponto seguinte: vai acontecer isso, isso e isso, que a gente sabe que é os planos da dominação mundial, né, coisa e tal. E, meu amigo, ou você está conosco ou você está contra nós. O que vocês acham que o Kim Jong-un faria diante de tal situação? Né? Então esse é apenas o meu ponto de vista, baseado em todos os estudos que eu tenho feito aqui. Eu acredito que muitos dos ufólogos que estão estudando a fundo este tipo de assunto devem chegar a alguma conclusão parecida com a minha, ou pelo menos eles, mesmo talvez não chegando a uma conclusão final parecida com a minha, eles estão sentindo o cheiro de alguma coisa errada nessa questão aí do Kim Jong-un. Então, gente, reforçando, é claro que a gente anseia pela paz mundial, mas pelos motivos corretos, pelos motivos certos, né? Então, se é para ter a paz, para apoiar um governo mundial que vai oprimir o povo inteiro, então não adianta nada. Então, reforçando, para mim é isso. Chegaram no Kim Jong-un e disseram: cara, o teu armamento todo não é irrisório, é bobagem. Né, diante do que se apresenta, diante do que se discutindo aí, tu não tem condição nenhuma
de lutar contra esse tipo de tecnologia, então, meu amigo, eu estou aqui te dando uma última chance. Ou você está conosco ou está contra nós. Agora você decide. Aí passa um tempinho ali, o que a gente viu como resultado disso? As Coreias já estão ali, né, em acordo de paz. Temos que lembrar também que o presidente da Coreia do Sul, né, é totalmente ligado ao governo americano. A gente sabe que a América está totalmente, né, os Estados Unidos e tal, são totalmente dentro da questão da nova ordem mundial, do plano de dominação global, né? Isso já estamos careca de saber, de tantos depoimentos de militares americanos que revelaram a podridão que passa ali e tal. Então a gente sabe de tudo isso, gente, né? Então como ter diante do que está acontecendo se não essa? Para quem estuda, para quem fica fora das notícias da televisão aberta, para quem os fuçador, né, os buscador da verdade, que percebem que a imprensa aí está só jogando meias verdades no ventilador de uma forma muito superficial. Então, gente, aguardemos, sempre esperando pela paz, né, mas com essa pulga atrás da orelha. Então, gente, muito obrigado pela atenção de vocês mais uma vez. Grande abraço, um bom domingo e um bom feriado para todos. Grande abraço.